Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pode tomar o seu lugar. Ministério de Música, obrigada. Tô nervosa. Nervosa não, com temor no meu coração. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana, né? Sou membro aqui do Verbo Osasco e faço parte, tenho o prazer e a honra de fazer parte do Ministério de Música aqui, que para mim é uma honra. E quando eu recebi esse convite para estar ministrando aqui, o meu coração se encheu de muito temor, porque falar de louvor para mim é algo impactante. Eu amo estar aqui, eu amo ministrar, eu amo cantar. E se eu pudesse, porque eu sei que eu não posso, eu vivo por Ele, mas se eu pudesse escolher, eu não sairia do Ministério de Música. Mas eu sei que Deus tem coisas muito maiores e muito melhores. Primeiramente, eu queria agradecer ao pastor Sheila por essa confiança, por dar essa oportunidade para ministrar algo tão importante, que é o louvor. E como eu disse para a Michela hoje pela manhã, eu sou muito grata a Deus, porque vocês enxergam coisas em nós que muitas vezes a gente não enxerga. E nos faz voar voos maiores, olhar de cima, mesmo que muitas vezes a gente não se sinta capaz. Mas vocês entendem e sabem que é uma fase, e que é uma estação, e que ela vai passar. Então eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Amém? O tema que me deram para ministrar é o poder liberado através da música. E enquanto eu vinha para cá, eu vinha orando, e aí eu falei, Senhor, se eu tivesse que dar um subtítulo para essa ministração, qual que seria? E aí ele subiu isso no meu coração, que é: a verdadeira adoração, ela manifesta os céus. Esse foi o tema que o Senhor deu para mim. E aí eu fui relembrar as duas ministrações que nós tivemos aqui nas duas quintas. Se você não assistiu, se você não esteve aqui, eu te aconselho a ouvir, porque foi poderoso. A primeira ministração, nosso pastor ele trouxe o tema Mova as águas com a adoração. E aí ele começou a explicar o que era louvor, o que era adoração. Ele falou sobre que Deus se move aonde existe uma reverência. Ele não se move, que Deus se move aonde existe temor, não aonde existe irreverência. E aí ele trouxe uma frase que a Michela sempre nos fala, mas a maneira como ele colocou naquele dia, eu estava ali sentada, eu falei, meu Deus. E aí no domingo eu ia ministrar música, eu falei, Senhor, me ajuda. Ele falou assim: sempre que você for ministrar algo, pergunte ao Senhor o que Ele quer ouvir. E eu falei, meu Deus, né? Amém? Na segunda quinta, a Michela esteve aqui e ela ministrou sobre o porquê fomos criados, do Gênesis da adoração. E aí ela comentou sobre a adoração, ser a primeira aliança de Deus com o homem, a adoração pelo qual conhecemos ao Senhor, ela precisa ser uma adoração intencional. Ela falou que é aquilo que une os céus e a terra, e falou sobre o poder que existe ali, quando existe uma aliança entre o homem e Deus na adoração. E hoje nós vamos falar sobre a música, sobre o poder que existe na música, no mundo espiritual, o que isso pode acontecer. Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 16, um capítulo bem conhecido, acredito que a grande maioria conheça. Atos, capítulo 16, versículo 22. Diz assim, a gente vai ler o 22 ao 24. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés nos troncos. Essa história ela conta a história de Paulo e Silas, que estavam ali levando o evangelho, pregando a palavra, obedecendo ao Senhor, e eles foram presos, e eles foram para um cárcere. E lá eles apanharam, eles foram machucados, eles foram humilhados, e foram presos ali naquele lugar.
E a Bíblia não fala, e eu acredito que isso não aconteceu, que eles tenham, por algum motivo, murmurado. Pelo contrário, eles ficaram observando o que tinha acontecido e esperando o momento certo para tomar ali uma ação. E aí nós pensamos no dia de hoje, né? Quantas vezes nós passamos por situações, por circunstâncias, não tão fortes quanto a de Paulo e Silas. E a nossa primeira atitude é o quê? Murmurar, reclamar, perguntar para Deus o porquê. E muitas vezes, na grande maioria, nós perdemos a consciência de quem Deus é, do caráter de Deus, do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele vai fazer. Pelo contrário, nós criamos uma expectativa dentro de nós. Ah, eu sou crente, eu não vou passar por nada. Ah, eu sou crente, eu sou guardado. Sim, você é guardado. Mas a Bíblia fala, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, nós nunca fomos enganados que nós passaríamos por situações difíceis. Pelo contrário, nós venceríamos todas elas. E aí, Paulo e Silas, eles nos traz ali como eles venceram isso. Lá no 25, ele diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu vou repetir. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... A meia-noite, ele é uma virada do dia. Nós estamos terminando um dia, iniciando o outro. E é tudo escuro, é uma escuridão. Se você está ali sozinho, é um silêncio. O Rogers trabalha à noite, acho que ele já trabalhou à noite, né, Rogers? Você pode falar melhor. É algo que, se você não se atentar, você acaba ficando até depressivo. Porque é o momento que a sua mente ela ali é atacada. E naquele exato momento, Paulo e Silas, ao invés de deixar a sua mente ser atacada, o que eles fizeram? Eles começaram a orar e a cantar louvores. Orar e a cantar louvores. Sabe o que eu quero te dizer? Você pode orar, você tem que orar. A Bíblia fala que nós temos que orar em todo o tempo. Mas sempre que você orar, já comece a cantar louvores ao Senhor. Ah, mas eu não estou vendo. Eu começo a cantar louvores ao Senhor. Ah, mas o laudo deu errado. Eu começo a cantar louvores ao Senhor. Eu oro, mas eu tenho um coração grato. Coração grato, ele atrai coisas boas do Senhor para nós. Ao invés de quando você passar por uma situação difícil, e deixa eu te falar, não é porque eu estou falando para você que não serviu para mim primeiramente, irmãos. Muitas vezes na minha vida eu questionei Deus, e eu não tinha direito nenhum de questionar Deus. Então eu quero te dizer que um coração grato, ele entende os propósitos de todas as coisas. E ele entende que existe um momento certo, uma hora certa, para as coisas acontecerem. O louvor, ele tem o poder de liberar os céus para acontecer milagres. A visão que eu tenho é que quando Paulo e Silas começaram a cantar, o Senhor parou e falou: opa, tem alguém me chamando. Tem alguém me adorando. Ah, eu escuto uma voz, deixa eu ver onde é. E ali ele olha para a cadeia e vê eles ali presos. Imagina uma situação, eles presos, machucados, ofendidos, porque eles eram homens retos, eles estavam fazendo as coisas certas diante do Senhor, e mesmo assim eles foram presos. E aí o Senhor falou: opa, tem uma adoração sincera aqui. Tem um coração grato. Quando existe um coração grato, uma adoração sincera, os céus se unem à terra e as cadeias se quebram, as muralhas caem e as pessoas são libertas. Eu deixo para você pensar, o que você tem feito da sua vida? Qual tem sido o estilo de adoração que você tem levado para fora daqui? Porque é muito fácil no coletivo nós levantarmos as mãos, nós adorarmos, cantarmos. E muitas vezes nem fazemos isso, porque às vezes nós estamos aqui na igreja e estamos com os nossos braços cruzados. Cumprimos protocolos, né? Um check. Ó, pastor, eu estou aqui, o senhor está me vendo, né? Check. Mas o que você faz daqui para fora? Qual tem sido o estilo de vida que você tem tido lá fora? Quando as pressões vêm, o que você tem feito? Ah, eu começo a reclamar, eu começo a murmurar. Ah, lá na minha empresa eu começo a falar: ai, que saco. E as pessoas que não são cristãs começam a olhar e falam: nossa, mas ele não é crente?
Qual o testemunho que você tem dado fora daqui? Qual o altar de adoração que você tem levantado para o Senhor fora daqui? A nossa vida, ela é um templo do Espírito Santo. O Senhor, Ele habita dentro de você. O que você tem alimentado o teu espírito? Isso é muito sério, gente. Nós tivemos aqui um Doutrina em Foco que falava sobre o cuidado com o corpo e foi muito importante, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas e o nosso espírito? Nós temos cultos aqui de quinta e domingo. E o restante da semana, o que nós fazemos? Ah, eu vou para o Rema. Ele vai acabar. Ele acaba. E depois? Quais são as músicas que você tem colocado para tocar dentro da sua casa? Isso é muito sério, gente. O pastor falou aqui na primeira ministração que ele tinha o costume de ouvir algumas músicas que não eram cristãs. E quando ele falou, eu lembrei. Logo quando eu retornei para a igreja, a Gigi sabe disso, eu escutava muitas canções seculares. Eu gostava, ela sempre falava, ó, Ju, não faz bem, vai te deixar depressiva. Eu falava, até que um dia o Espírito Santo trabalhou meu coração. E ali eu comecei a entender que muitas letras, quando elas são criadas com um propósito de destruir vidas. Isso é muito sério, gente. Ah, mas é apenas uma letra, ela fala de amor. Ela fala de amor? Quantas letras são cantadas aí no mundo falando de traição? Falando de roubar o marido ou roubar a esposa? Letras que muitas vezes a gente não sabe nem o que está falando, músicas em inglês, e a gente está cantando. Eu ouvi um pai de santo falar esses dias que algumas batidas que são feitas, ela atraem espíritos. E muitas vezes nós ligamos a televisão da nossa casa, ou o nosso rádio, o nosso CD, nossa internet, e colocamos músicas que não agradam o coração de Deus. O que você tem atraído para dentro da tua casa? Como você tem se alimentado? E isso não só para a igreja, mas para nós mesmos do Ministério de Música. Como nós temos nos preparado para estar aqui, tocando ao Senhor, cantando ao Senhor. Ah, é só uma escala. Eu vou lá, eu vou tocar. Não, meu amado, não é só mais uma escala. Não é só mais uma escala. Não é um check que você dá na lista ali. Não é. Sabe, quando nós cantamos com um propósito e adoramos ao Senhor com um propósito, engrandecendo o nome dEle, não tem como as coisas continuarem da mesma maneira. Não tem como as coisas permanecerem da mesma maneira. A Michelle iniciou o culto hoje falando sobre águas. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre as águas nos joelhos, nos artelhos, nos ombros. Qual o nível de profundidade você quer estar no Senhor? Qual o nível? Nós lemos um livro, há um tempo atrás, A Essência da Adoração, que tem um trecho que fala assim: nós somos eleitos para estabelecer o céu na terra. Aí eu te pergunto, você tem estabelecido o céu na terra? Aonde você chega, as pessoas têm sido atraídas pela unção que está sobre você? Ou não? É muito fácil estarmos no coletivos. Ah, eu sou santo, eu adoro. Mas o seu interior, quem conhece é o Espírito de Deus. Paulo e Silas fizeram uma adoração sincera. O Senhor ouviu e foi de encontro. Será que você tem feito uma adoração sincera perante ao Senhor? Se nós não tivermos teclado, bateria, violão e falarmos, igreja, entoie um louvor ao Senhor. Você vai saber entoar um louvor ao Senhor? Quais palavras de amor você tem dito ao Pai? Ah, eu levanto todo dia e falo, Senhor, obrigada. Tá bom. Eu não sou mãe, não tenho filho, mas eu tenho certeza que um pai ou uma mãe fica muito feliz quando um filho chega perto dele e fala o quanto ama. O quanto ele precisa dele. Qual o tempo que você tem tirado na sua casa para buscar ao Senhor? Para ter intimidade com Ele? Para ter momentos com Ele em você parar e ouvir a voz dEle falando e falando e falando? Quanto tempo você faz isso? Isso é muito sério. A música, ela é uma ferramenta poderosa em todos os sentidos, porque ela mexe com o corpo,
alma e espírito. Ela mexe com as emoções. Dependendo da canção que você ouvir, você vai ficar depressivo, você vai ficar triste. Se você estiver sofrendo de amor, ouvir uma canção de amor, vai chorar. Não é verdade? Se você está no mundo e ouve um axé, você vai lá dançar o axé, o funk. Letras que deturpam ali mulheres, né? Então a música ela pode ser usada tanto para o lado espiritual, para Deus, quanto para o diabo. E o que tem tocado na sua casa? Qual música você tem deixado? Ah, mas é uma música cristã. Michela já falou sobre isso, o pastor também. A Michela ela tem um grande cuidado, ela e o pastor, das canções que nós tocamos aqui em cima. Você pode ver que não é qualquer canção que nós tocamos. E às vezes chegam algumas canções para a gente olhar e a gente fala, ó, não vai passar. Por quê? Porque é uma canção cristã, foi feita, é um músico cristão, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Como você declara na sua casa lá, eu sou um coitadinho miserável, ai, eu não tenho nada. Como que você declara isso se a palavra de Deus não fala isso a seu respeito? Como que você coloca canções dentro da sua casa de músicos que se dizem cristãos, mas que não cumprem princípios da Bíblia? Estão embaladas, estão tomando bebidas e levantando as bebidas em redes sociais, achando... E vou te dizer uma coisa, não venha me dizer que você não sabe, porque o Espírito de Deus, ele testifica dentro de você. Então, ao invés de colocar canções que só vão te destruir e não vão te dar unção, não vão te dar forças, por que você não começa a ouvir canções que vão te levar a níveis maiores? Níveis maiores de unção, níveis maiores de adoração, ao ponto de você estar sozinho na sua casa e você orar e o céu descer. Sabe uma coisa que nós, infelizmente, temos na geração de hoje? O famoso ora por mim. E não tem problema, tá? Vira e mexe, eu sempre passo uma mensagem para alguém, Jeane, pessoas mais próximas, e falo, ó, me ajuda em oração por tal motivo. Mas por que você não tranca a porta do seu quarto e você ora ao Pai em secreto? É muito mais fácil eu me apoiar no meu irmão do que eu tomar a responsabilidade como filho de Deus e autoridade no Senhor e lutar minhas batalhas. E repito, não tem problema nenhum pedir ajuda. Não tem problema nenhum. Nós temos grupos aqui na igreja para isso. Mas porque você, como filho de Deus, não toma uma autoridade diante do mundo espiritual e se levanta como filho diante dele para orar por circunstâncias? Para ter intimidade com Ele. Não é só aqui na igreja que existe a intimidade, que existe a unção. Não, pelo contrário. Já aconteceu de eu estar na minha casa e estar cantando e dançando e coisas acontecerem. Falava com a Eva esses dias, ela estava me contando uma experiência de quando ela foi desligada da empresa onde ela estava. E um dia ela estava na casa dela e ela começou, depois de 2 meses, né, Eva? Começou a dançar ali na casa dela. E a orar, e a cantar. E ela queria muito entrar numa empresa. E ali não tinha, ela tinha mandado o currículo, não tinha perspectiva nenhuma, não tinham ligado nem nada. Pois a partir do momento daquele passo de fé, naquela semana, ligaram para ela e a convidaram para trabalhar naquele lugar. Só precisou de um passo. Só precisou de uma motivação dela entrar no quarto dela, ela sozinha, e adorar ao Senhor. E sabe, eu sei que não é fácil, gente. Existem situações que a gente passa que é muito dolorosa. E a gente muitas vezes não tem força. Mas é ali, quando a Bíblia fala quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque Ele se aperfeiçoa em nós. Então, mude o seu estilo de vida. Aproveite esse tempo que nós temos aqui, que vocês têm sido ensinados, que vocês têm sido ministrados, para mudar a sua vida. Para não querer ser da mesma maneira. Sabe, me dói o coração todas as vezes que a gente inicia o culto e eu vejo pessoas indiferentes com aquilo que tem acontecido neste lugar. E as pessoas têm a cara de pau de ir embora e falar assim, não aconteceu nada. Minha vida não mudou. Não mudou porque você não se posicionou. Não espere dos ministros da casa que eles imponham mão sobre você. A adoração sincera, ela manifesta o céu na terra. A adoração sincera do seu coração, ela manifesta o céu na terra. Então comece a adorar. Sabe, não escolha ministros. Ah, eu gosto mais da Priscila ministrando louvor. Ah, eu gosto mais do Ricardo. Eu gosto mais da Jeane. Gente, nós somos só canais.
São pessoas que vão ser usadas aqui para ministrar. Quem atrai o céu na terra é você que está aí. Sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A Bíblia fala que Davi, quando ele tocava, Saul era liberto. Isso está lá em 1 Samuel 16. Ele não precisava falar nada, ele só pegava o instrumento dele e começava a tocar. E aí eu deixo uma pergunta para nós, Ministério de Música. Se você tocar, pessoas vão ser libertas nesse lugar? Isso é muito sério. Se você subir para ministrar, pessoas vão ser libertas neste lugar, vão ser curadas, vão ser saradas, terão a vida transformadas. Pessoas que passam aqui na frente, muitas vezes a gente está tocando, eles estão olhando, elas precisam ser atraídas através do louvor. Mas qual sacrifício você tem feito ao Senhor para subir aqui? Ah, não, eu tenho que chegar lá 9 horas, porque senão a Michela briga comigo. Ah, cheguei, Michela, estou aqui. Subo lá, toco, canto, né? Vou embora. Ah, não, eu tenho que estar lá quinta-feira às 7 horas, senão o pastor vai brigar comigo, né? Vou lá, faço, cumpro, vou embora. E o temor ao Senhor? Aonde está o temor ao Senhor? A santidade dEle. O que você tem feito para agradar o coração do Senhor? O que você tem escutado, o que você tem olhado, o que você tem falado? Isso é muito sério, gente. Nós lemos um livro, Ministério de Música, no início do ano, e eu já li, a 4ª vez que eu leio esse livro, chama O Temor do Senhor. Se você não leu, eu aconselho você a ler esse livro. O primeiro capítulo, ele já fala de igrejas que não têm reverência à presença do Senhor. Pessoas que estão indiferentes. Não seja indiferente àquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Não seja, sabe, eu sei que existem muitos ministros que nós gostamos, mas eu creio que essa casa tem ministros que são usados por Deus para trazer palavras que mudam a nossa vida. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Então não seja indiferente àquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Não saia da sua casa, eu vou mais um culto lá naquela igreja, ouvir eles cantando Eu Vivo Pela Fé. Porque eu não aguento mais cantar Eu Vivo Pela Fé, mas eu vou lá. E eu sei, porque eu já ouvi pessoas aqui na igreja falando, não aguento mais vocês cantando essas músicas. Eu sei disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você aprende a cantar em forma de adoração, a música não se torna cansativa. Ela se torna nova a cada dia. Eu vou contar uma coisa que a Michela não sabe, mas ela vai saber agora. Quando nós fomos ensaiar a música É Ele, confesso para você que eu falei, Senhor, como é que eu vou cantar por Ele que eu estou gastando minha vida? Se eu não estou gastando assim totalmente, Senhor. Gente, eu sou ser humano, viu? Eu erro também, viu? Eu peco. E aí, Deus, Ele fala muito claro comigo quando eu estou fazendo as coisas em casa. Então, assim, uma coisa que eu tenho para te dizer, principalmente quem cuida de casa. Às vezes a gente fala assim, não tenho tempo. Tem tempo sim, quando você está lavando uma louça, arrumando uma cama, né? Tá. Então, assim, e Deus não fala na mesma hora que eu questiono, tá? Que eu acho que Ele fica lá de cima só olhando, falando assim, tá, eu vou deixar ela descobrir primeiro para ver, vai, vamos lá. E a Michela colocou no repertório e eu ensaiei a música em casa, a gente ensaiou aqui, eu falei, mas Senhor, como é que eu vou cantar uma coisa que eu não estou vivendo, Senhor? Passados esses dias, eu estava lavando louça lá em casa e Deus falou assim para mim, Juliana, quando você canta lá assim, eu vivo pela fé, não por mim mesmo. E aí começa a vir as lutas, e você dá aquela murmuradinha, você está vivendo pela fé? Eu falei, não. Ele sabe por quê? Cada vez que você canta, você vai criando altares e altares e altares de adoração. E você vai declarando isso no mundo espiritual, até que isso se torne verdade na sua vida. Da mesma maneira, quando você declara, por Ele eu estou gastando a minha vida, você vai aprendendo dia a dia a gastar a sua vida. A chegar a um ponto de que nada mais vai importar que não seja a presença. E eu falei, tá, e ele falou, não deixe de cantar. Eu falei, tá bom. Então, se eu pudesse te dar um conselho, meu amado, por mais que você esteja cansado,
Comece todas as vezes que você sair da sua casa, Senhor, que eu entre por aquelas portas e eu seja renovado, e a canção se torne nova, e eu possa te adorar. Nem que se eu tiver que cantar 100 vezes eu vivo pela fé, eu vou cantar 100 vezes eu vivo pela fé, porque eu tenho que viver pela fé. Deixa eu te falar, quando nós vamos ministrar música aqui, nós temos tempo de oração antes de escolhermos as canções. E se nós escolhermos a canção, é porque o Senhor falou que a gente tem que cantar a canção naquele dia. Então não é à toa, gente. Não é porque, deixa eu pegar a música mais fácil aqui, ó, e cantar. Não. Nós somos ministrados. Geralmente, quem ministra música, às vezes não tem todas as canções, a gente pergunta para o pessoal que vai tocar. Olha, e já aconteceu do Ricardo me falar música, a gente cantar aqui, e o louvor fluir. Da Bia falar canções, louvor fluir. Então não leve isso de qualquer maneira. Não leve. Lá em João 4:23 diz assim: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador que adora em espírito e em verdade? Tem certeza? Você tem certeza disso? Lá em 1 Coríntios 10:23 diz: eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Um adorador de verdade não faz coisas que desagradam ao Senhor. Você é um adorador de verdade? O amém sumiu, né? É algo muito sério, gente. Eu não lembro quem foi que falou aqui uma vez, quando o Senhor traz uma palavra é para nos corrigir. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos indesculpáveis perante Ele. Então hoje, eu vou te dar uma notícia. Você se torna indesculpável perante ao Senhor para adorá-lo de qualquer maneira. Quando eles começaram a cantar aqui, cantaram Vitorioso És, eu comecei a imaginar Paulo e Silas lá na prisão. A Michela estava cantando e eu estava ali só pensando. Eles cantando. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. E as cadeias caindo, e as correntes quebrando, e aquele barulho, e os presos se assustando, falando, opa, o que está acontecendo? Esse barulho, tudo caindo. E de repente eles estão livres. Deixa eu te contar uma história. Quando você adora ao Senhor de verdade, não é só a sua vida que é liberta. As pessoas ao seu redor, elas são libertas também. A Bíblia fala que aqueles presos foram libertos e ainda houve salvação, porque o carcereiro se rendeu a Jesus. Você tem noção de quanto isso é forte, gente? Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, de achar que a nossa vida, hoje é mais um dia, eu vou viver. Não. Todos os dias existe um banquete preparado. E o Pai, Ele fica ali esperando ansiosamente os seus filhos o buscarem. Sabe, gere fome dentro de você. Gere expectativas dentro de você. A música no reino espiritual, perante o Senhor, ela é uma semente. Quando você declara que eu vivo pela fé, é uma semente. Você vai colher essa semente. Só que músicas do mundo, quando você declara também, você está plantando sementes. Qual o fruto que você quer colher? Qual o fruto que você tem, qual a semente que você tem semeado? É só uma novela. É só uma novela? Com músicas que adoram outros deuses? Com cenas de mulher que trai homem, que é a esposa, o marido, de homem com homem, mulher com mulher, é só uma novela? O que você tem trazido para dentro da sua casa? O que você tem colocado os seus filhos para assistir? Eu vou deixar o celular aqui para ele poder ficar distraído. É? Quando eu dava aula para eles, eu falava assim, o diabo não brinca de ser diabo não, viu? Não brinca, gente. Ele está ao redor e ao derredor. E existem muitas canções que foram feitas para criança com mensagens subliminares. O que você tem colocado para o seu filho assistir dentro da sua casa? Pense sobre isso. Eu quero só, para a gente já chegar ao final, falar sobre o poder do louvor quando nós obedecemos ao Senhor. Lá em 2 Crônicas 20, conta a história de um povo que recebeu uma notícia de que eles entrariam numa batalha, que povos viriam contra eles. E Josafá, ele teve medo. Ele falou, e agora, o que eu faço? O meu povo é menor do povo que está vindo. O que eu faço? E aí Deus deu uma instrução para ele. Ele falou assim, olha, coloca os músicos na frente
Nós tudo lá na frente para cantar. E vai para a batalha. Pensa você está com um problema muito grande e vem um exército gigante contra você. Pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste. E Deus fala para você assim, ó, comece a cantar. O que você faz? Sinceramente, gente, o que você faz? Você corre, né? Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram os músicos para cantar. E eles começaram a cantar. E a Bíblia fala que o exército inimigo começou a ouvir aquilo e falou, tem coisa estranha, eles são em menor número, eles estão cantando, eles estão mentindo. Tem gente mais ali. E sabe o que aconteceu? Os inimigos começaram a se confundir e eles mesmos se matarem. E eles não precisaram fazer nada, eles só ficaram ali cantando. E cantando, e cantando, e cantando, e cantando, e cantando. E os inimigos foram se matando, se matando. Então, se você tem um problema, não só ore, cante. Celebre, louve ao Senhor. Sabe, quando nós abrimos cultos aqui, que nós falamos, gente, vamos celebrar, vamos dançar. Não é porque eu quero ver você dançando aí, não, porque eu também não gosto, gente. Gordinha cansa, viu? Cansa. Mas é porque eu sei que existe. Quando a gente libera o nosso corpo para adoração, a gente está movendo o mundo espiritual e falando assim, ó, diabo, eu estou passando por isso aqui, eu estou chorando, eu estou sofrendo, mas eu estou louvando ao Senhor. Eu não me abato, eu não paro. Pelo contrário, eu forjo a minha vida e eu vou para a batalha. Sabe? Nós temos a grande mania de só murmurar e reclamar e esquecemos do Deus que nós servimos. Do Pai bom que nós temos, que nos supre em todas as coisas. E vou te dizer, vai ter momentos que você vai chorar. Vai ter momentos que você vai chorar, gente. Eu choro. Como diz a Giane, é fácil. Você chora direto? Choro. Mas sabe, eu choro, porque o choro ele dura uma noite. Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E sabe o que aconteceu quando aquele povo continuou cantando e eles morreram? Eles foram lá ver, né? Falaram, opa, o que aconteceu? Ah, todos mortos. Existia tesouros ali para eles. Sabe, porque o nosso Deus, ele é um bom pagador. Você pode ir para a luta, mas se você confiar em Deus, você vence a batalha e você traz tesouros para a terra. Você conquista coisas, mas isso depende do seu posicionamento. Se aquele povo tivesse se escondido, eles não teriam ganho nada, eles teriam sido mortos. E ele teve medo. Mas sabe que quando ele teve medo, sabe o que ele fez? Ele foi consultar ao Senhor. Ele dobrou o joelho dele e falou, Senhor, o que eu faço? E sabe que muitas vezes nós fazemos quando nós temos medo? Nós corremos. Corremos para o nosso quarto, choramos. Ah, não quero mais saber de Deus. Que Deus tem a ver com isso, gente? É sério. Ah, eu fiquei doente, mas você se cuidou? Quando não era para tomar gelado, você tomou, ou quando não era para tomar chuva, ou quando era para ter ido no médico se tratar e você não foi, você se cuidou? E que culpa tem Deus nisso? Ah, eu estou devendo Deus e o mundo, tá? Você recebe 2.000 e gasta 5? Que culpa tem Deus nisso? É muito sério, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente passa por isso, a gente se revolta só com Deus. Engraçado que é só Deus, né? A gente nunca se revolta com o diabo, nunca se revolta com a gente mesmo, é sempre com Deus. Ah, mas eu dou dízimo. Mas você tem 90% para gastar, não 180%. Eu lembro da Raibia lá na Vitória, o Tafarello falando sobre isso. Eu falei, nossa, é verdade, né? E minha vida estava toda em roda financeiramente. Ela estava certa. Se eu estou dando dízimo, eu tenho que andar dentro do princípio dos 90%. Eu não posso gastar mais aquilo. Ah, mas Deus vai prover. Ah, vai. E você consultou a Deus para ver se Ele vai prover mesmo? Se é da vontade dEle? O problema é que a gente quer viver estações que a gente ainda não está preparado para viver. E queremos dar passos maiores daquilo que Deus tem preparado para nós. E aí sabe o que acontece? A gente quebra a cara. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, lembra lá de 2 Crônica 20. Dobre o seu joelho no quarto e fala, Senhor, o que eu preciso fazer? E comece a louvar ao Senhor. Ah, mas eu não canto bem. Gente, a gente não está pedindo para você vir cantar no Ministério de Música. Não. Está falando para você cantar na sua casa, né, Douglas? É cantar na sua casa. Cantar na sua casa. Ah, eu não sei cantar. Abre a Bíblia lá em Salmos e declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, nele sou protegido.
Eu celebro a Ele. Comece a você declarar canções. Nós estávamos conversando semana passada lá numa reunião do Ministério de Música que nós tivemos, e nós estávamos falando sobre música, né? E aí falando que às vezes é difícil encontrar algumas músicas para ministrar devido à letra, né? Que às vezes não. E aí a gente brincando, eu falei, a gente precisa começar a compor música. O pastor falou, você também. Eu falei, tá bom. Então, comece a orar ao Senhor, peça a Ele inspirações. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu cante? E às vezes ali no seu momento de oração, Deus vai te dar letras para você ministrar. Você vai chegar e falar, Michelle, eu tenho essa música aqui, ó. E você vai ser tocada na igreja. Quem sabe a sua música não vai ser o meio que você vai ganhar muito dinheiro lá fora, gente. O problema é que a gente se limita muito. A gente não se acha capaz de fazer coisas que o Espírito Santo de Deus pode nos guiar. Eu quero terminar, e aí o Ministério de Música pode subir, a gente vai ter um tempo de adoração. Lendo um trecho do livro, se você não leu, eu te aconselho a ler, que é Uma Vida em Chamas. Esse livro, ele é tremendo, ele é poderoso. O pastor falou dele, que o apóstolo Guto tinha indicado, e logo eu procurei o Renan para comprar esse livro. E assim, eu vou te contar um segredo. Eu até falei para o Marcão ontem, ele falou, o que você está declarando? Eu falei, Marcão, eu sou sincera. Eu não sou aquela devoradora de livros. Eu leio porque eu obedeço aquilo que me é instruído para a minha vida. Mas comparando, por exemplo, a minha mãe, ela lia um livro a cada 3 dias. Eu não sou assim. Marcão e Rose é um exemplo grande aqui na igreja. Se você quer saber de livros, chega neles, eles vão te instruir de vários livros. Porque eles amam livros. E quando o pastor falou, eu falei, eu vou comprar esse livro e eu vou ler. E aí eu comecei a ler e eu não consegui parar mais. E existe um trecho dele, ele fala assim, incendiados na oração, incendiados na palavra. E tem a parte que eu amo, que é incendiados na adoração. E tem um trecho, o filósofo, o homem lá, chama A.W. Tozer. Ele diz assim, eu até mandei para a Michelle esse trecho, ela falou, uau! Ele fala assim, ó, preste atenção. Eu posso dizer com segurança, na autoridade de tudo que é revelado na palavra de Deus, que qualquer pessoa nessa terra que fica entediada com a adoração e desligada dela, não está pronta para o céu. Eu vou ler de novo, tá? Eu posso dizer com segurança, na autoridade de tudo que é revelado na palavra de Deus, que qualquer pessoa nessa terra que fica entediada com a adoração e desligada dela, não está pronta para o céu. Isso é muito forte. Sabe por quê? No céu você vai adorar 24 horas. Se você está entediado aqui, mas lá eu vou ter um corpo novo. Se você está entediado aqui, como que você vai adorar o Senhor lá? Tenha na terra o mesmo estilo de vida que você deseja ter no céu. Guarde essa frase, vá remoendo ela dentro de você. Posso dizer com segurança, na autoridade de tudo que é revelado na palavra de Deus, que qualquer pessoa nessa terra que fica entediada com a adoração e desligada dela, não está pronta para o céu. Se você fica entediado com a adoração e desligado, você não está pronto para o céu. Fique em pé no seu lugar.